Então, iniciando o nosso ciclo de palestras de hoje, vamos iniciar com o tema Implicações éticas envolvendo o uso de células-tronco. E, para isso, gostaria de chamar o professor Nilo Reis. Ele é professor titular pleno de Filosofia da UFES, pós-doutor no Programa de Estudos Pós-Graduados em Filosofia pela PUC de São Paulo, criador da revista de filosofia Ideação e do jornal de filosofia Ideação Magazine, e integra o Comitê Ético de Pesquisa da UFBC. Seja bem-vindo, professor, e a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço o convite por participar deste momento tão importante da criação e continuidade dos trabalhos do Biobanco de Dentes da Universidade Estadual de Feira de Santana. E agradecer especialmente ao Júlio e à Deilice, que tem sido uma guerreira para que esse banco se estabeleça em nossa instituição. Em primeiro lugar, eu devo chamar a atenção que, na condição de professor de filosofia, não devo ter sido convidado aqui para falar das implicações da célula-tronco em suas especificidades. Creio que o convite se deve muito mais por uma questão de como a filosofia pode contribuir nessa discussão ética das células-tronco. Então, eu gostaria de convidar vocês para uma espécie de mesa redonda, estabelecendo um princípio de igualdade para que a gente possa conversar com toda a urbanidade possível e trocar ideias. E assim a gente criar uma espécie de patrimônio comum, de caldo filosófico, para que a gente pense um pouco sobre as implicações éticas sobre as pesquisas de células-tronco. Gostaria de começar com as palavras de um literato norte-americano chamado Ambrose Bierce. Ele diz que um dos erros lamentáveis do Criador, Satanás, quando foi expulso do céu, quando ele estava descendo, ele parou, voltou-se para Deus e disse: fiquei sabendo que tu criarás o homem e, portanto, ele precisará de leis. Ao que Deus respondeu: e tu, criatura, que está condenada a ser odiada por toda a humanidade, pretende fazer tais leis? Eu não vou dizer o resultado, espero que ao final vocês me lembrem que eu trarei a fala do Ambrose Bierce, para que a gente possa pensar um pouco mais. As pesquisas científicas, elas têm como um propósito fundamental, eu acho que talvez o propósito mais legítimo de toda a pesquisa científica, é aliviar o sofrimento humano dos animais que estão próximos e dos que estão distantes, e, de algum modo, também proteger a saúde do planeta. Então, de antemão, eu me coloco numa posição de que sou um contemplador das pesquisas científicas e vejo que os benefícios delas são inumeráveis e, com certeza, as pesquisas de células-tronco darão frutos espetaculares. Porém, não se pode se desconsiderar as influências políticas e econômicas que estão presentes em todas as pesquisas e que, às vezes, faz com que as pesquisas científicas sejam envolvidas numa espécie de cientificismo. O cientificismo, eu coloco uma certa inclinação de valorizar exageradamente as próprias noções científicas, como se elas fossem as únicas áreas de conhecimento, sendo as únicas capazes de trazer benefícios práticos para a humanidade. Então, se a gente pensa nesse sentido,
eu imagino que pesquisas em células-tronco devem ser vistas como coisas maravilhosas para alguém que tem problemas de insuficiência renal, alguém que tem problema, lesões nos ossos, as cartilagens articulares, eu imagino a medula espinhal, aquelas pessoas que têm dano nos tecidos, que podem ser reconstruídos, tá? Alguém que sofreu um infarto, alguém que tem um problema de cirrose. Então, as pesquisas científicas em células-tronco são maravilhosas. Elas estabelecem um parâmetro de alívio fantástico para o ser humano. E ainda penso um pouco mais, se nós colocarmos aí os xenotransplantes, né, a possibilidade de produzir animais que possam, de algum modo, fornecer órgãos para os seres humanos. E aí até os alotransplantes também podem fazer com que uma série de outras doenças sejam enfrentadas. Mas quando é que a gente começa a pensar num problema ético, ou seja, numa reflexão ética com relação às pesquisas de células-tronco? Antes de pensar nesse problema propriamente, eu chamo a atenção, como eu disse, do cientificismo, é sobre a propaganda que foi feita em cima da promessa, da maravilha que seriam as células-tronco. E aí eu penso muito numa obra do Edward Bernays, que escreveu sobre a propaganda. Este é um livro clássico para todo estudante de propaganda, porque ele ensina as motivações, os efeitos psicológicos que as pessoas têm e querem acreditar, porque é necessário que o produto atenda a um mercado, né? Então, esse livro ele é fundamental para a gente pensar assim. Mas por que eu trouxe esse livro falando de células-tronco? Porque a discussão sobre as células-tronco ela saiu do âmbito da pesquisa científica e ela foi contaminada por um cientificismo que se traduziu no marketing, né, científico. Ou seja, marketing científico é quando ela sai do ambiente acadêmico, do ambiente da pesquisa, para a conquista de, digamos assim, simpatizantes da causa. E não há como não ter simpatizantes, pessoas com problema de cirrose, problemas cardíacos, ouvirem do seu médico, né, do seu especialista em saúde, que existe uma certa promessa de cura. No entanto, essa promessa enfrenta um bloqueio jurídico, um bloqueio ético, porque as pesquisas elas não são, digamos assim, permitidas de serem feitas dentro daquele ambiente. Isso me lembra um pouco, né, que nos causou uma certa tranquilidade, o conceito de morte cerebral. A partir desse conceito, fica-se muito mais, digamos assim, acessível a ideia dos transplantes, né, das pessoas que são tidas, são diagnosticadas com o conceito de morte cerebral. Mas aí entramos no problema. Qual é o conceito de vida? Porque aí nós entramos no primeiro problema da discussão que envolve as células-troncos. Qual é o direito, de fato, de pesquisar? Em que momento as células-troncos, em que momento o embrião ele é ou não considerado, digamos assim, porque o embrião já é uma vida, mas em que momento esse embrião pode ser pesquisado, pode ser utilizado, em que fase desse desenvolvimento da célula ela pode ser utilizada, né? E aí alguns vão suscitar uma série de discussões. Mas eu estou falando isso, e eu estou muito preocupado com a questão da propaganda, do marketing, né? Do que é feito, porque a ciência, toda vez que ela se mistura com o cientificismo, ela ganha uma dimensão que é uma dimensão
que entra pelos caminhos da superstição, do dogmatismo, e também ela deixa de se fazer ciência. Em 1938, o Patrick Hamilton escreveu uma peça chamada A Meia Luz. O que era essa peça? Essa peça, ela tinha como um propósito mostrar uma relação de um casal em que um sujeito, o Jack, queria provar que Bella estava louca. E, para isso, ele fazia jogos com a iluminação da casa, colocava objetos de um lado, de outro. Ele levava ela a pensar que estava enlouquecendo. Tudo isso que nós estamos falando é a ideia de que há uma tentativa, há uma manipulação, assim como a propaganda política do livro do Bernard traz, de convencer o outro. Ou seja, nós saímos do campo de alguma coisa e entramos em outra. E essa peça, A Meia Luz, ela é considerada uma espécie de a toxicidade, né? A questão tóxica do ambiente masculino. Mas ela também pode ser pensada para o profissional de saúde que deixa de fazer a sua ciência para entrar num campo da pesquisa científica no mercado. Ou seja, quando ele faz o marketing da sua ação, ou seja, ele deixa de fazer a pesquisa, ou pode fazer isso concomitantemente, mas a ideia básica é de que ele sai desse campo da ciência e entra em outros campos que são justamente aqueles campos não científicos. E isso é muito perigoso, e aí nós podemos lembrar de vários autores, mas especialmente podemos trazer aqueles historiadores da medicina que nos trazem casos de toda vez que a ciência deixa de praticar ciência para entrar no marketing científico, e isso se torna muito perigoso. Basta lembrar o projeto de eugenia, né, que foi muito forte e que nos dá uma oportunidade de pensar, mais uma vez, o que tem sido feito com a questão da discussão sobre as células-tronco. O projeto Eugenia, só para lembrar vocês, ele, de um certo modo, começa com a publicação, em 1798, do ensaio sobre o princípio da população do Thomas Malthus. Lembra aquela grande questão do vestibular, quando havia vestibular, que para Malthus a população ela cresce em uma progressão geométrica, enquanto as fontes de alimentos crescem em uma progressão aritmética. Então, toda essa discussão levou depois, ganhou contornos inusitados e adentrou em vários lugares, dando, digamos assim, uma espécie de caldo de marketing que foi levado a vários caminhos, do chamado darwinismo social. Se nós lembrarmos que em 1921, no segundo Congresso Internacional de Eugenia, que aconteceu no Museu de História Natural de Nova York, uma tentativa, né, com o suporte da genética, com o suporte das técnicas de esterilização e da reprodução assistida, se percebeu a ideia de que era possível criar uma população mais pura, né? Uma população não tão suscetível às doenças sociais e às doenças, digamos assim, naturais. E isso foi muito interessante, apesar de ser muito maldoso, né? Mas não deixa de ser uma oportunidade para nós pensarmos. Estudar a história da medicina é ver o que estamos vivendo hoje, claro que com as suas próprias contextualizações. Mas a ideia daquele congresso era eliminar os defeitos hereditários e melhorar a sociedade, né? De um certo modo, extinguindo ali todos os inatos, todas aquelas pessoas que não são, digamos assim, dignas de viver em sociedade. E por conta disso, nessa questão do marketing científico,
é interessante a gente trazer à baila um caso muito interessante, que foi o caso da Vivian Book. Vivian Book foi um bebê que nasceu em 1920 e ela tinha certos problemas que foram considerados problemas mentais. E a Suprema Corte dos Estados Unidos forçou a sua mãe, que era a Carrie Book, a um processo de esterilização forçada. Por que eu estou trazendo isso para vocês entenderem? Carrie foi diagnosticada por laboratórios famosos de Nova York como uma pessoa dotada de imbecilidade e propensa à promiscuidade sexual. Isso foi atestado em laudos médicos. Do mesmo modo, a mãe de Carrie, a Emma Book, ela também foi diagnosticada como um certo padrão de imbecilidade, o que, por natureza, na compreensão do mito da época, era um clássico caso diagnosticado pela ciência de que a família deveria ser esterilizada para evitar que novos casos de imbecis viessem ao mundo. O que não ficou claro naquela época é que a mãe de Carrie, a Emma Book, ela vivia numa colônia na Virgínia para epiléticos e doentes mentais. E daí ela teria se aproveitado desses doentes, engravidado de Carrie, e Carrie, com 17 anos, também nesse mesmo hábito natural hereditário de imbecilidade, teria dado margem à sua sexualidade e se deitado e engravidado dessa criança, e aos 17 anos era mãe. Todos os exames mostravam claramente que era um caso típico da ciência. Mas havia todo um marketing político por trás. Um marketing político que não deixou muito claro, que só depois foi compreendido, é que havia no estado da Virgínia uma lei pela esterilização forçada. E essa lei tinha, de um certo modo, o apoio de uma boa parte da comunidade científica que acreditava nesse mito da eugenia, que forneceu, em conluio com o defensor da própria Carrie, toda uma montagem para mostrar que Carrie era, na verdade, digna daquele diagnóstico, quando pesquisas mais profundas revelaram que Carrie tinha sido violentada por um parente e que, durante a sua escola, ela era considerada pelas professoras como uma estudante regular, alta, digna até de entrar no hall de honra dos bons alunos da faculdade. Então, tudo isso se dá uma ideia de que é possível sempre ter em conta o perigo da existência do marketing político e a ciência. Então, isso nos faz pensar que esse caso de eugenia ele vai se agravar em 1925, quando uma segunda discussão entre pessoas proeminentes que estão, digamos assim, vinculados a esse projeto, financiam pela primeira vez o que será conhecido somente em 1972 como o experimento de Tuskegee. Um experimento que tinha como objetivo entender como a sífilis se manifesta, como ela se desenvolve no corpo de afro-americanos. E isso era muito importante porque, no mito da época, as pessoas negras eram tidas como aquelas que tinham menor imunidade, que estavam suscetíveis a várias doenças e comportamentos autodestrutivos.
Isso se torna muito importante porque é uma oportunidade que, graças ao marketing, graças ao cientificismo, era possível estudar uma doença sexualmente transmitida em uma população que, teoricamente, era culpada por ter a própria doença e não cuidar. Então, todo esse projeto foi abraçado pelo governo dos Estados Unidos através do sistema de saúde pública e, no próprio outono de 1932, essas pessoas foram selecionadas, isso é o número de 399 homens afro-americanos, mais 200 de um grupo de controle, e foram submetidos a uma série de exames, a uma série de estudos, sempre procurando entender o desenvolvimento da sífilis. E, na opinião do Raymond Volechek, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, o estudo só deveria terminar com a última autópsia. Isso é importante. O estudo só deveria terminar com a última autópsia. E o tratamento que era dado a essas pessoas era aspirina e um tônico à base de ferro. Então, toda essa discussão que eu estou trazendo para vocês é para mostrar que esse projeto, que é o projeto Tuskegee, ele foi responsável por fazer com que essa população fosse sendo dizimada ao longo de 40 anos sem um tratamento adequado. Tudo com o prol de que a ciência deve ser livre, deve ser, digamos assim, estimulada a sua reflexão. Ela deve ser estimulada na sua ação. O pesquisador deve ser livre, deve ser completamente livre para continuar sua pesquisa. Acontece que essas pessoas, por não serem tratadas adequadamente, numa época em que a penicilina já existia, portanto, era possível fazer a cura dessas pessoas, elas foram deixadas sem nenhum tratamento. E no caso da sífilis, se não tratada nos primeiros estágios, quando chega lá pelo terceiro estágio, a coisa se complica, cegueira, surdez, problema no tecido cardíaco, depressão, ataca o sistema central nervoso, provoca neurosífilis. É uma doença altamente, digamos assim, dolorosa. E eu estou falando tudo isso porque toda essa discussão do marketing científico, ela é acompanhada de uma discussão que não passa, ou melhor, ela acontece concomitantemente com uma questão que não há um debate dentro da própria técnica, dentro da própria ação da ação científica, que é a ideia de quanto o mercado econômico tem interesse das pesquisas. Portanto, nós estamos dentro de um sistema capitalista e todas as ações, todas as atividades realizadas dentro desse sistema visam atender à economia de mercado. E, ao final, estamos vivendo numa época em que o triunfo da economia de mercado é que voga por mecanismos cada vez mais eficazes e, portanto, toda a discussão que se faz sobre a ciência, seja do marketing, não estou falando da ciência como ação da pesquisa, estou falando, quando entra na questão do marketing científico, nós, na verdade, deixamos de fazer ciência e estamos sendo, digamos assim, reféns do mercado econômico, e, nesse sentido, nós estamos colocando a ética refém do triunfo do mercado.
Então, a discussão sobre células-tronco, ela teve o seu início marcado nitidamente por promessas que foram promessas feitas no mercado visando a manipulação e convencimento das pessoas. Não estou dizendo de maneira alguma que as pesquisas células-tronco devem ser interrompidas. Eu estou dizendo que elas devem ser feitas com engajamento ético, com respeitabilidade aos direitos das pessoas. Se os cientistas acham que eles têm direito de pesquisar, sim, só que os direitos e os deveres, eles acontecem concomitantemente. Um não cessa para dar espaço ao outro. E, nesse sentido, nós não podemos ficar refém do mercado. Porque o mercado, como diz Otávio Paz, é um mecanismo eficaz. Mas, como todos os mecanismos, eles não têm consciência e eles não têm misericórdia. Então, para a gente abrir para uma discussão muito maior, porque eu acho que a ideia que eu queria trazer para vocês é que é possível fazer pesquisa, só que o cientista precisa conhecer a história da sua ciência e não se render aos desejos do mercado. E eu disse lá atrás, ou melhor, lá no início, e só para fechar, do Ambrósio Pêssego, quando Satanás pergunta a Deus, os homens vão precisar de leis. E Deus diz, e tu, criatura, que estás condenada a ser odiada pela humanidade, pretende fazer tais leis? Satanás disse, não, de maneira alguma. Eu quero pedir que eles mesmos as façam. E foi assim que aconteceu. Então, eu não venho trazer respostas com relação às pesquisas de células-tronco. Sei que uma liberação completa, sem controle ético, sem controle dos órgãos fiscalizadores, dos comprometimentos éticos, seria um boom para o mercado de insumos, para a indústria bioquímica e para as clínicas que retêm embriões congelados. Mas o que é a vida? Como é que nós podemos entender a vida? Claro, nós podemos entender a vida de várias maneiras, mas nós não podemos nos comportar como a figura fictícia do personagem do Dr. Moreau, que fazia suas pesquisas e largava os resultados dessas pesquisas, ou seja, esses seres humanos ali. Nós vivemos numa época, como diz o Carneiro Leão, em que a ciência determina o sentido do ser, daquele que somos e daquele que não somos. Porque é a ciência que, ao final, decide qual é a concepção da verdade. Quer gostemos dela, quer não. Mas o que é a nossa vida? O que é a vida? Como pensou o Ortega y Gasset, ele faz essa pergunta super interessante. O que é a vida? E ele vai dizer mais ou menos que a vida, ele pergunta, o que é a vida? O que é a minha vida? E seria inocente, segundo ele, responder essa pergunta com definições da biologia, como se fosse a soma de funções somáticas do sistema nervoso, da digestão, a vida, como ele diz, a minha vida não ocorre em minhas células, como não é o que ocorre nos astros. Não são pontinhos no céu. Como ele vai dizer, o meu corpo não é um senão pormenor do mundo. Tudo que diz respeito à vida, ao organismo psíquico, tudo isso se refere à vida. Só que isso não é capaz de definir o que é a própria vida. Só que o mercado de consumo, o triunfo da economia de mercado, nos faz seres voltados para o consumo e não para a reflexão.
nós temos que ter um sistema de ética que valorize as ações humanas, não só para esse ambiente atual, mas para um ambiente futuro, como pensou Potter. Tá? Então, isso é muito importante a gente pensar a ideia de uma ciência, como diria Platão, já encerrando, né? Como diria Platão no Gorgias, Platão ele tem uma palavra chamada tekne, que ele faz uma espécie de alusão para explicar essa tekne. Ele fala, olha, aqueles que cuidam da arte culinária, eles têm um objetivo. O objetivo é agradar, é produzir coisas palatáveis que possam agradar a todos os gostos. Mas é diferente daquele que tem a arte da cura. E aí Platão está pensando na figura do médico. Eu falo médico porque naquele tempo não havia as especialidades que há hoje, como a área de ciências da saúde. Mas nós podemos chamar hoje, fazendo a leitura, a comparação com Platão, dessa área da saúde. Essa tecne, que Platão chama atenção, ela se distingue muito claramente porque uma das coisas necessárias é que aquele que tem tecne, ele tem que ter consciência do objeto do seu trabalho. Ele tem que ter um conhecimento desse objeto, e não só o conhecimento desse objeto, mas também conhecer os efeitos desse objeto, como ele se dará. Então, por fim, Platão vai acrescentar ainda um dado muito importante, que ele está pensando na arte médica, por isso que ele chama que a arte médica tem que ser uma arte médica com tecne, é que a pessoa que sofre a ação daquele que tem que ler, ele tem que ter um resultado maior do que aquele que faz. Ou seja, quem tem o verdadeiro conhecimento da tecne, o faz para o outro, diferente daquele que tem a arte culinária, que faz no sentido de agradar. Aquele que tem o conhecimento da saúde, ele precisa fazer o bem, e muitas vezes faz esse bem de uma forma ruim. Mas ruim no sentido, digamos assim, metafórico. Né? Metafórico, no sentido que vai ser entendido para o outro como ruim, mas que, na verdade, é para o seu próprio bem. Então, o que está faltando hoje, talvez, seja uma arte de prática científica voltada com esses elementos dessa tecne que Platão chamava atenção, ou seja, buscar o conhecimento visando o bem do outro, a beneficência do outro. Mas quando o cientista se envolve no marketing científico, produzindo cientificismo, ele está voltado para si. Então, a discussão não é somente dizer que o melhor estágio para fazer as pesquisas em células-tronco seja o estado blastocístico. Não, porque a vida não se resume em nenhuma biologia. E aí, a Ortega y Gasset vai dizer, a vida não elege seu mundo, mas viver é encontrar-se imediatamente em um mundo determinado e insubstituível. Portanto, eu tenho que ter uma relação com o outro, eu tenho que me reconhecer no outro, eu tenho que praticar uma alteridade com o outro. E eu só posso ser quem, de fato, eu poderia ser se eu permito ao outro também ser tudo aquilo que ele pode ser. E aí eu fecho com as palavras do próprio Ortega y Gasset, quando ele diz, eu sou eu e minhas circunstâncias. E se não salvar ela, não salva a mim. E eu fecho aqui com vocês. Muito obrigada, professor, pelas reflexões filosóficas e éticas tão importantes, né, para que a gente possa abrir nossa visão para uma visão ética e não só técnica. Então, agradecemos a sua disponibilidade e as suas palavras. Eu gostaria de perguntar se alguém tem, de saber se alguém tem alguma pergunta para o professor Nilo. Professor Nilo, poderia dar para a gente, assim, uma vez que participa do CEP,
como está essa questão das células-tronco, se existe, por exemplo, eu sei que a sua experiência é em duas instâncias superiores, tanto na UFS como na UFBA, a questão desse momento que a gente está vivendo em relação às pesquisas. É só mais, assim, para o título de uma informação, porque eu sei quanto isso ainda está caminhando, e que a gente sabe, como foi bem dito pelo senhor, a questão das leis, que as leis é que vão reger muito essa questão de aplicabilidade, e também uma outra coisa que me preocupa, e que eu estou vendo que isso vai estar acontecendo, é como vai ser feito esse controle. Nós temos as leis, mas também nós temos a questão que seria, como foi bem dito, em relação ao capitalismo. Nós podemos ter laboratórios particulares, como será que vai ser esse controle? É uma coisa assim que eu venho me perguntando. Uma vez que a gente sabe que para ser doador, você tem que ter um termo de consentimento livre esclarecido, né? Então, essas situações têm que ser respeitadas. Como é que você vê essa visão hoje, nesse momento, participando de CEP? Seu áudio está mudo, professor. Desculpe. Do ponto de vista jurídico, há uma lei que já regulamenta isso, de biossegurança, que engloba o artigo 5º, que vai dar uma certa, digamos assim, possibilidade de estudo. Eu vejo que essas pesquisas, elas são muito promissoras. O que eu chamo a atenção, que eu acho que é ir além do que a lei demanda. Ou seja, é a discussão, o debate ético. Há um pesquisador da história da medicina, o Gregório Maranon, que ele chamava a atenção de quando as pesquisas se isolam e fazem essa divulgação no mercado. Ou seja, o mais interessante é que o pesquisador mantenha sempre a sua reflexão, que ele tenha... Né? Então, nós vamos fazer essa análise assim, rápida, né, da história do... Que ele tenha um comprometimento com a sua reflexão ética, Denise. Porque muito mais importante é quando o sujeito mantém essa reflexão. Veja, no momento em que se bateu o martelo de que o conceito de morte cerebral resolvia a questão, muitos deixaram de refletir sobre o assunto. E muitos sequer vão refletir sobre o assunto. Interessante você pensar nisso, porque as coisas são de grande dimensão. Você sabe, todo mundo sabe, mas pelo menos talvez a gente fique assustado. Mas, como eu diria, uma maior eficiência das leis do trânsito tem implicação sobre os transplantes. Já há estudos sobre isso. Ou seja, se nós tivéssemos um trânsito altamente eficiente, nós teríamos ainda maiores problemas com a questão dos transplantes. Veja, nós temos uma discussão muito grande falando-se sobre o xenotransplante. Imagine, se nós conseguíssemos ter uma produção de porcos humanizados para nos ceder corações e fígados. Só que isso precisa ser pensado. Né? Claro que existem diversos perigos imanentes. O que eu vejo, atenção, é que houve tanto marketing no início da discussão que veio a fazer a lei em 2005. E de lá para cá passou. Mas uma coisa ficou mais ainda. É que todas aquelas promessas, percebemos que era mais promessa do que coisa. Tá? E a gente sabe que se deixar o ser humano livre, tá? As pesquisas científicas podem ter conotações diversas. Só para lembrar, só para fechar, uma pesquisa muito importante, a pesquisa do Stanley Milgram, que foi feita em 1960, que é a experiência do choque, não sei se alguém conhece, a experiência do choque,
que era colocar uma pessoa para dar uma sequência de choques, que ia do choque simples a um choque profundamente forte, tá? E as pessoas aplicavam o choque nas outras. E o número, em termos de estatística, mostrou que, efetivamente, as pessoas gostam de produzir dores no próximo. Principalmente se as instituições apoiam isso. Tudo isso foi para mostrar que o que os nazistas fizeram, claro que há um comprometimento dele, mas havia digamos assim, essa disposição, essa inclinação humana. Você não pode imaginar que aquele oficial nazista que apertava o botão para matar uma quantidade de pessoas todos os dias, quando chegava em casa, se mostrava um marido carinhoso, um pai atencioso com os filhos. É como se houvesse dois momentos. Um homem carinhoso e um tal. Então, essas pesquisas devem continuar, elas devem ser, mas deve-se evitar o marketing científico. E aí que chama a história de voltar do Gregório Maranon, que traz essa discussão. Obrigada, Nilo, obrigada. É isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada, professor, pelos esclarecimentos. Todo mundo parabenizando o senhor no chat. Queremos agradecer, então, a participação.